Olá, eu sou a Cláudia Luna e gostaria hoje de conversar um pouco com vocês acerca de nossos direitos, ou seja, dos nossos direitos das mulheres. Lembrando que os nossos direitos, enquanto mulheres, foram direitos arduamente conquistados ao longo de muitas décadas, de milênios, inclusive. Né? Como diria a célebre feminista Simone de Beauvoir, basta uma crise política, religiosa ou econômica para que os nossos direitos, enquanto mulheres, sejam ameaçados. Então, são direitos que, por serem conquistados dentro dessa estrutura que nos atravessa, nessa estrutura tão machista, atravessada também pelo racismo, são direitos que estão sempre em construção e, por vezes, até em fase de retrocesso. Por isso que é tão importante termos acesso aos nossos direitos, aos direitos das mulheres, porque ter acesso à informação, por vezes, salva as mulheres de situação de violência. E a desinformação, ela traz esse afastamento de acesso a direitos e também lembrando que acesso à informação significa poder. Poder, protagonismo, significa mudar e transformar a sua vida e a situação que você vivencia, principalmente se for uma situação de violência. Então, eu gostaria de abordar especificamente hoje alguns direitos que são muito importantes, dentre eles, direitos relativos a mães que vivem fora do Brasil e que, por vezes, por se encontrarem em situação de violência doméstica, saem com seus filhos do país em que se encontram, porque são casadas com estrangeiros ou estão com o seu marido brasileiro morando no exterior, e ao saírem, ao deixarem o país com seus filhos e voltarem para o Brasil, essas mães, chegando aqui no Brasil depois de algum tempo, mesmo enfrentando essa circunstância de violência doméstica, essas mães elas são acusadas e são enquadradas na Convenção de Haia, ou seja, essa convenção internacional que especificamente trata do sequestro de crianças por um dos pais. E isso tem acontecido de forma muito recorrente, em especial fazendo com que essas mães percam a guarda dos filhos, ainda que elas aleguem situação de violência doméstica ocorrida no país em que se encontravam morando, no país estrangeiro em que se encontravam residindo. Dessa forma, é muito importante para essas mulheres que se encontram nesses países. Olha, a gente tem aqui um personagem, uma convidada, a Dora ali na janela. Então, é muito importante para essas mulheres terem consciência dos seus direitos, do que podem fazer, considerando que essa convenção, que é dos anos 80, a Convenção de Haia de 1980, ela não considerava a criança e o adolescente enquanto sujeitos de direitos. Não se pensava no impacto que uma situação como essa, ou seja, a criança ser retirada da guarda materna, pensar nos impactos psicológicos para a sua vida a partir da aplicabilidade dessa convenção. O que é importante fazer para que essas mães não estejam tão ameaçadas pela aplicabilidade dessa convenção, né? É importante que essas mães, vivenciando esse contexto de violência doméstica intrafamiliar no seu país de origem, possam
em primeiro lugar, buscar a rede de apoio existente nessa localidade, que seja não apenas a polícia, né, mas também ela possa buscar, por exemplo, o núcleo do Grupo Mulheres do Brasil que possa apoiá-la, ou alguma organização não governamental que atenda mulheres em situação de violência, em especial mulheres brasileiras nesse estado, nesse país, né? Sobretudo, buscar ajuda na Embaixada Brasileira nesse território, nesse país. O quanto é importante. E também, quando ela for buscar ajuda nesses lugares que constituem a rede de apoio, é assim que nós chamamos, é essencial que ela sempre tenha um documento comprovando esse atendimento, não é? Que se for numa psicóloga ou assistente social da rede ou a própria delegacia, que ela possa ter esse documento que comprove que já havia uma situação de violência experimentada, vivenciada por essa mulher. Por quê? Quando ela sai desse país com seus filhos, ainda que ela tenha guarda compartilhada, para ela fazer essa viagem do país em que ela se encontra para qualquer outro lugar, e até, se for o caso, voltando para o Brasil, por exemplo, ela vai precisar da autorização do pai para que essas crianças viajem com ela. E aí, quando ela vem para o Brasil, a princípio dizendo que vai fazer uma viagem de férias ou visitar a família, e depois ela resolve não voltar, esse não retorno para o país de origem configura o sequestro. E é a partir daí que o pai dessa criança, né, o pai dos seus filhos, vai iniciar o procedimento invocando em sua defesa, não é, configurando o sequestro internacional e invocando em seu favor a Convenção de Haia. A Convenção de Haia, ela trata do sequestro internacional de crianças por um dos pais. E aqui no Brasil, como é que isso vai funcionar? Esse pai, ainda que ele acione a Convenção de Haia para a proteção e o resguardo da sua paternidade, ele terá o respaldo do governo brasileiro e terá sua defesa, sua representação realizada pela Advocacia Geral da União, a AGU. E a mulher não, ela terá que, no mínimo, gastar valores, no mínimo R$20 mil, para contratar uma advocacia que seja especializada nesse caso. Então, por isso que é importante, se ela sai de lá com essa documentação e apresenta aqui no Brasil ela pode também buscar a rede de apoio, dentre elas o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, ela pode buscar a Delegacia de Defesa da Mulher ou Distrito Policial, a rede de apoio psicossocial, né, CRAS, CREAS, pode buscar outras formas, inclusive, se tiver acontecido violência física, ela pode buscar a unidade básica de saúde, inclusive, para verificar aí a questão de lesões que aconteceram, e na própria delegacia, caso assim ela entenda, é importante ela lavrar o boletim de ocorrência, fazer o boletim de ocorrência, noticiando essa violência que ela experimentou lá fora e contar aqui o quanto essa violência fez com que ela saísse do país e o temor que ela tem em perder a guarda dos filhos pelo fato de ter saído desse país por conta da violência experimentada. Tudo isso são elementos importantes que ela pode utilizar quando for acionada com base na Convenção de Haia.
E é essencial também nós mencionarmos aqui que há toda uma movimentação, inclusive está circulando um abaixo-assinado, um manifesto, justamente por conta do artigo 28 da Convenção de Haia, que trata especificamente dessa temática que hoje nós estamos abordando aqui, né? A saída de mães do país estrangeiro que se encontra, levando os filhos e mesmo essa mãe alegando situação de violência doméstica. E há toda uma mobilização dos movimentos de mulheres e da sociedade, principalmente das mulheres, para que haja uma modificação dessa Convenção de Haia, uma vez que essa convenção é dos anos 80, e nos anos 80, ou seja, mais especificamente 1980, nós não tínhamos o conceito de violência de gênero, ou seja, nós não tínhamos mecanismos jurídico-legais como temos hoje aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, e também não tínhamos o reconhecimento da violência doméstica enquanto uma das espécies de violência de gênero que impactam tanto as mulheres. E não se fazia essa análise considerando o impacto da violência não só na vida das mulheres, mães, mas também na vida desses filhos, dessas crianças e desses adolescentes ainda menores de idade, tão impactados por essa realidade. Então, é muito importante que a gente entenda que direitos são esses, que também se possa identificar essa situação e buscar os caminhos necessários para que mulheres nessa situação possam ser orientadas e, sobretudo, se proteger e garantir os seus direitos em situações como essas. Então, por esse motivo, é tão essencial nós abordarmos esse assunto e entendermos o quanto a violência ela traz desdobramentos e traz impactos não apenas para a mulher que sofre essa violência, mas sobretudo para os filhos e filhas que assistem essas violências e podem sofrer impactos na sua esfera psicoemocional a médio e a longo prazo. Não apenas na esfera física, muitas vezes as crianças são atingidas diretamente, mas há danos que são danos permanentes e que podem, inclusive, fazer com que essas crianças, essas crianças e adolescentes possam, no futuro, reproduzir essas violências, tanto na qualidade de agressores ou na qualidade de vítimas dessas violências. Por isso é que muitas vezes nós falamos do caráter intergeracional da violência doméstica. Aquela violência que aconteceu com a avó, muitas vezes passa para a figura da mãe e depois para a figura da filha e das netas. Por isso que é tão importante, ao observarmos e constatarmos essa situação de violências que são tão recorrentes, conseguirmos orientar as pessoas que passam por essas violências, principalmente as mulheres, a buscarem os canais necessários, né? E, por óbvio, fazerem prova dessa violência, colocarem sempre o celular em local estratégico para que essa violência ela possa ser filmada, porque há em determinadas localidades, principalmente fora do Brasil, a palavra da vítima ela não basta. Então, há necessidade, não é? Aqui no Brasil nós temos a Lei Maria da Penha, mas há necessidade ainda de se fazer uma prova efetiva dessa violência. E muitas vezes essa violência acontece entre o casal, entre a pessoa lá que está causando a violência, e não há uma prova documental ou testemunhal sobre isso. Então, é importante que se tenha prova, que se façam as gravações, se essa violência acontecer no contexto psicológico, que essa mulher ela possa
trazer elementos, por exemplo, ir até a rede de atendimento, trazer relatórios de psicólogas, se aconteceram casos, impactos à sua saúde emocional, como depressão, por exemplo, ela trazer esses relatórios médicos, receituário médico, para que ela possa documentar e, sobretudo, comprovar o impacto dessa violência na sua vida, então, no seu ambiente de trabalho. Então, quanto é essencial e quanto é imprescindível nós termos essa prova documental da violência, considerando todos os desdobramentos que poderão acontecer com mulheres que estão em países no exterior e que podem partir desses países com seus filhos para o Brasil ou para outra localidade, considerando aí essa convenção de Haia que trata, que ainda trata, não consegue entender o drama das mulheres que vivenciam a violência, que por vezes fogem dos seus maridos e lhes retiram a guarda dos filhos, ameaçando os seus direitos humanos, sobretudo os seus direitos humanos enquanto mães, violando assim o seu direito à maternidade. Então, eu gostaria de trazer efetivamente essa informação para que pudéssemos trazer um pouco mais de reflexões e, sobretudo, trazer um pouco mais de informação para aquelas mulheres que se encontram em contextos de vulnerabilidade trazidos por situações diversas e adversas de violência. Então, muito obrigada e que nós possamos sempre, enquanto mulheres do Brasil, fortalecermos através de informação qualificada outras mulheres para que elas possam sair dos contextos de violência em que vivem.